Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos vocês do Facebook, do Instagram, que está aí conosco aí, os que vão chegar, os que vão entrar aí. Que Deus em Cristo possa abençoar você, a sua casa, que Deus em Cristo possa abençoar todos os seus caminhos. Nesse dia, Jefferson, meu cunhado, Deus abençoe, nesse dia tão precioso de Natal, eu não poderia deixar de falar alguma coisa a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio nessa terra, nesse mundo com um propósito. E através desse grande propósito, hoje, nós temos a oportunidade de sermos quem nós somos e termos as oportunidades que o próprio Deus nos dá. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu todos os propósitos que ele veio aqui na terra. E eu quero falar sobre o propósito de Deus nas nossas vidas, ou seja, aquilo que o próprio Deus ele sonhou e escreveu para cada um de nós. E tem um texto bíblico que eu quero ler aqui para os irmãos, que é um texto bíblico muito interessante, muito rico, porque o Senhor disse que Deus ele é tão magnífico que através de Jesus ele nos ensinou algo poderoso, que está no livro do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11, está escrito assim: Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Aqui está falando da morte de Cristo, logo quando os sumos sacerdotes, as pessoas, aqueles homens que tinham a religião como um marco, como a religião fosse algo mais precioso do que o próprio Cristo. E naquele tempo eram Anás e Caifás, os dois sumos sacerdotes daquele tempo, que armaram e tramaram para que o nosso Senhor Jesus Cristo ele fosse crucificado. E nós vamos entender que o grande plano de Deus era que o nosso Senhor Jesus Cristo ele fosse para a cruz do Calvário mesmo. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque o Senhor ele nos levantou também com um propósito, e muitas das vezes nós não queremos viver o propósito que Deus ele traçou para cada um de nós. Você nasceu com um propósito de Deus, você nasceu com planos grandes de Deus dentro de você. Você nasceu, Elza, Deus te abençoe, você nasceu com algo que ninguém pode tirar de você. A única pessoa que pode fazer com que você não viva aquilo que Deus escreveu para você é você mesmo. E nós vamos entender isso. Por que nós não vivemos os projetos, os planos e os propósitos que Deus tem colocado na nossa vida? Eu vou colocar aqui e vou explicar algo poderoso. Jesus, ele nasceu, hoje muitos comemoram hoje, a data de hoje, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas, de fato, se nós formos olhar acerca do calendário judaico, que aconteceu tudo dentro do calendário judaico, o Natal ele é comemorado no mês de setembro. Então, para Israel, o Natal já se passou. Então, nós que somos brasileiros comemoramos o Natal agora, no dia 24 para o dia 25 de dezembro. Mas em Israel, o Natal ele acontece no mês de setembro. Então, é algo tão interessante que Jesus ele nasceu então com o propósito de Deus para trazer a redenção, para trazer para nós a salvação. O único que pode salvar a nossa alma do inferno, das nossas dificuldades, das nossas limitações, de nós mesmos, é somente o Senhor Jesus. Nenhum outro pode fazer isso. Nenhum outro morreu pela humanidade. Nenhum outro teve a ousadia de se doar, de dar a sua vida para que eu e você pudéssemos viver na presença do nosso Senhor. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para desbancar toda a religião, toda a cúpula religiosa que existia naquele tempo. O Senhor Jesus ele nasceu no pior tempo
que a humanidade estava vivendo. Talvez você pode dizer, pastor, mas hoje nós temos pandemia, hoje nós temos isso, temos aquilo outro. Meus amados irmãos, naquele tempo, além de pandemia, além de política, como nós temos hoje os políticos, naquele tempo a política também era horrível. Por quê? Porque quem governava a nação daquele tempo eram os romanos. E os romanos, eles não tinham piedade. Os romanos, eles não tratavam ninguém com piedade. Os romanos, eles simplesmente delegavam ordens e leis, cobravam impostos exorbitantes. Então não era diferente dos tempos que nós estamos vivendo. Talvez você pense assim, nossa, mas nossos políticos são muito ruins, nossos políticos são horríveis. Naquele tempo também não era diferente. E o Senhor Jesus, então, ele veio, ele nasceu naquele tempo horrível, não para mudar a política, não para mudar o país, mas ele veio para mudar a pessoa, para mudar os corações, para mudar as mentes. Então entenda que o Senhor Jesus Cristo, nos tempos atuais, ele não quer mudar a política do nosso país, ele não quer mudar aquilo que está vivendo, o nosso país está vivendo de fato. Ele quer mudar a nossa mente, ele quer mudar a nossa perspectiva de visão, a nossa perspectiva de se relacionar com ele. Por quê? Porque a nossa cultura brasileira é uma cultura onde o nosso país é um país laico, onde tem várias religiões, mas não precisa de ser um expert em teologia ou em qualquer área religiosa para saber que só há um Deus, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as outras religiões, elas foram retiradas do cristianismo. Então, e quando eu falo cristianismo, eu não falo somente da igreja cristã evangélica. Eu não estou dizendo só que a igreja cristã evangélica vai trazer pessoas salvas, porque a igreja evangélica por si só não é ela que traz a salvação. O único que pode trazer a salvação é o Senhor Jesus Cristo, o único. O resto é resto. Por quê? Porque ele veio com um propósito disso. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, então traçou um plano na eternidade para que o Senhor Jesus Cristo viesse, nascesse, crescesse e morresse para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna através da salvação, através da redenção. E nós vamos analisar os tempos e as épocas, nós vamos ver como que os propósitos, eles existem e continuam batendo na nossa porta. Deus te fez com um propósito. Deus não te fez para você ser um ser humano frio, um ser humano que não dê certo. Deus não te fez para você ser um ser humano que não pudesse desfrutar das coisas maravilhosas que o próprio Cristo, ele conquistou na cruz. A Bíblia vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes. E por que muitas das vezes nós vivemos uma prova, nós vivemos uma luta? Por que muitas das vezes nós não conseguimos concluir o propósito de Deus? Por que muitas das vezes nós não conseguimos alcançar a plenitude na presença de Deus, ou até mesmo seguirmos a esse Deus? Porque nós temos uma cultura falida quando se fala na questão englobada na oração. Meus amados irmãos, nem os cristãos oram. Eu estou dizendo aqui algo com propriedade. Nem nós que somos cristãos, que deveríamos comunicar com Deus quase todas as horas, quase todos os dias, nós que somos cristãos, nós oramos muito pouco, nós oramos quase nada, e muitas das vezes nós queremos muita coisa de Deus, mas nós não comunicamos com Deus. A maioria de nós vamos para um culto evangélico, ou para um culto cristão, ou vamos para uma missa, nós vamos lá esperando receber alguma coisa de Deus, dentro de que Jesus ele disse que nós teríamos comunicação direta com Deus a todo tempo, e nós não oramos, nós não buscamos esse Deus. Se nós servimos esse Deus vivo, nós que somos evangélicos, nós que somos cristãos, e nós não tiramos um tempo de qualidade para falar com esse Deus, a Bíblia diz então que ele veio com esse propósito de morrer, e quando ele morreu, a Bíblia diz que o véu abriu de cima a baixo, não foi de baixo para cima, mas foi de cima para baixo, dizendo que nós teríamos livre
acesso a Deus. Antigamente só os sacerdotes, eles oravam, eles buscavam a presença de Deus, eles buscavam estar na presença do Senhor, e eles intercediam pelo povo. Hoje não, hoje eu e você podemos buscar a Deus, hoje eu e você temos livre acesso. Meus amados irmãos, eu não estou falando heresia, mas nós que somos cristãos, nós somos muito bons para pregar, mas nós somos muito ruins para orar, nós somos muito ruins para conversar com Deus, sabe? Para tirar um tempo de qualidade. Por quê? Porque hoje a internet nos atrapalha. Hoje quem tem filho, os nossos filhos nos atrapalham muitas das vezes de buscarmos ao Senhor com um grau de intensidade maior. Missionária Keislane, Deus te abençoe. Então, ou seja, também o evangelista Eduardo está aí, como também quantidade de pessoas está aí, Pablo Santos, Deus te abençoe, Renilson, Deus te abençoe, Fidelino, Deus te abençoe. Então, ou seja, nós, muitas das vezes nós paramos e pensamos assim, por que nós não obtemos resposta dentro do propósito que nós estamos colocando diante de Deus? Meus amados irmãos, o ano está acabando e Deus colocou essa palavra de propósito no meu coração, e eu vou começar o ano com um propósito que eu coloquei diante de Deus, que é o propósito de orar mais, o propósito de separar um tempo de qualidade para Deus. Por quê? Porque a gente já prega demais, e quando eu falo prega demais, sem vaidade alguma, eu digo que hoje o Espírito Santo de Deus, ele tem nos dado cada revelação de palavra. Hoje nós temos cada revelação, irmãos. Hoje nós temos bons livros, hoje nós temos boas Bíblias, hoje nós temos bons dicionários, hoje nós temos bons comentários bíblicos, hoje nós temos faculdade de teologia para todos os gostos, para todos os custos. Então todos nós hoje temos acesso ao ensino, ao estudo, e nós temos mensagens extraordinárias. Irmão, tem mensagem que eu assisto, que eu ouço, que eu vejo homens e mulheres de Deus pregando, que eu falo, meu Deus, de onde saiu isso? De onde veio isso? De onde veio aquilo outro? Por quê? Porque hoje nós temos muito conhecimento, mas uma coisa que eu tenho que falar também, que tem faltado no nosso meio, é a unção do Espírito Santo de Deus. Não basta só nós termos conhecimento. O propósito de Deus é o conhecimento com a graça revelada. Meus amados irmãos, e quando essa graça está sobre nós, a mensagem pregada, junto com essa graça, o propósito de Deus ele é concluído. A mesma graça que estava sobre o apóstolo Pedro, a mesma graça que estava sobre o apóstolo Pedro. Qual graça foi essa, pastor? Foi a graça de quando ele prega ali em Atos capítulo 2, e entrando em Atos capítulo 3 e 4, quando ele simplesmente fala, olha, crede no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo tu e a tua casa. E ele diz, e os homens perguntam a ele assim, o que faremos nós para sermos salvos? Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e arrepender dos seus pecados. E naquele dia 3.000 almas se arrependeram e foram batizados. Então, o porquê que muitas das vezes nós pregamos mensagens dos céus, nós pregamos mensagens extraordinárias, mas está faltando comunhão com o dono da mensagem, está faltando comunhão com o dono da palavra. Amados, eu estava lendo, eu estou fazendo aqui, nesses dias de Natal, eu tenho estudado o Evangelho de João, onde Jesus fala acerca da sua palavra, acerca da sua pessoa e acerca da sua divindade como Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele falou o seguinte, ele falou que todos ele atrairia a ele mesmo. Então entenda, por que nós não conseguimos atrair as pessoas a Cristo se pregamos uma mensagem poderosa? Por que nós não conseguimos atrair as pessoas a Cristo se nós estamos dando tanto ensinamento, dando tantas palavras poderosas, profetizando tantas coisas na alma? As pessoas choram, as pessoas gritam, as pessoas vibram, mas aonde vai toda aquela emoção do culto? Para onde que vai toda aquela emoção que nós assistimos e ouvimos? Amados, isso é emoção do nosso corpo, mas quando nós temos essa graça, essa comunhão com Deus, além de nós pregarmos essas mensagens extraordinárias que o Senhor Jesus Cristo
Ele tem colocado aos nossos corações, nós que somos pastores, pregadores, missionários, você que recebe também as mensagens que são faladas, tanto na igreja tanto na igreja como em palestras, em lugares que somos convidados. Então entenda, amados, o propósito de Deus na nossa vida vai além do que nós estamos fazendo, vai além do que nós estamos imaginando, sabe? Eu estou aqui com o meu coração tão cheio da graça, tão cheio da presença do Espírito Santo de Deus para falar isso com vocês. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer agir na marra. Amados, hoje existe técnica para pregar, existe técnica para cantar, existe técnica para um monte de coisa, mas antigamente não existia técnica para absolutamente nada. E a verdade, existia comunhão com Deus. Hoje nós temos muita técnica e não temos tanta comunhão com Deus, não falamos tanto com Deus. E o texto que eu li, que foi em João 18:11, está dizendo assim, olha, e Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na baía, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Amados, Jesus, ele tinha um propósito, ele veio com aquele propósito, e muitas das vezes nós pensamos que o propósito ou as coisas em volta da nossa vida não está acontecendo do jeito que nós queremos, da forma que nós queremos, do jeito que nós planejamos. Por quê? Porque simplesmente nós pensamos que o propósito de Deus é só quando as coisas estão dando certo. A gente pensa que o propósito de Deus é só quando o mar se abre, é só quando o cordonice cai do céu. Amados, aqui Jesus está indo para a cruz do Calvário, aqui Jesus está indo para o Marte. Pedro está querendo tomar as dores de Cristo e não permitindo que ele cumpra o propósito. Então muitas pessoas, como Pedro, aqui na inocência, eu não estou aqui metendo pau no Pedro, por quê? Porque Pedro aqui está na inocência. Nós vamos ver que Pedro foi um grande homem de Deus, mas a gente vê que muitas pessoas na inocência vê o nosso sofrimento. Nós que somos pastores, nós que somos pregadores, muitas das vezes nós não somos correspondidos com a nossa expectativa, aquilo que nós estamos sonhando, aquilo que nós estamos almejando. Às vezes as pessoas não nos ajudam da forma que nós queremos ser ajudados, às vezes as pessoas não entendem aquilo que nós estamos querendo transmitir. Então é muito difícil que a gente venha cumprir o propósito de Deus, sabendo que o Senhor, Ele nos levantou para que o propósito dele venha ser cumprido de uma forma extraordinária. Deus tem um propósito grandioso na sua vida, Deus tem um propósito grandioso na sua história. Então não permita que a simplicidade de Pedro venha tirar você do propósito, daquela hora, daquele momento. Pastor, qual momento, qual hora é essa? A hora do sofrimento, a hora do esquecimento, a hora que as pessoas nos abandonam. Eu, como pastor, eu já passei por vários bocados, vários momentos, e o ministério, ele nos amadurece, não é nos momentos tons, é nos momentos onde as pessoas nos abandonam, aonde nós apanhamos e ninguém está vendo, aonde nós nos sentimos desprezados, aonde nós nos sentimos humilhados. É nesse momento que o propósito de Deus está sendo cumprido em cada um de nós. E nós não queremos passar pelas provas da vida, nós não queremos passar pelas decepções da vida, nós não queremos passar pelas dificuldades, nós não queremos passar pelo mar fechado, Faraó atrás e o mar não se abrindo. Nós não queremos passar por isso. Mas eu quero dizer para você, para que o propósito de Deus, que é muito maior daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos pensando, daquilo que o nosso coração está almejando, eu quero dizer que o propósito do Senhor Jesus Cristo na minha vida e na sua vida é muito maior do que tudo que você passou nesse ano de 2020. E no ano de 2021, eu quero colocar no seu coração uma perspectiva que, se não aconteceu o propósito inteiro na sua vida no ano de 2021, no ano de 2020, no ano de 2021 Deus vai te colocar no trilho, vai te colocar na conexão certa. E eu quero dizer que o Pedro que é inocente, o Pedro que não quer ver Jesus ir para a cruz, o Pedro que não quer ver Jesus sendo preso, vai ser o mesmo Pedro que depois de Jesus ressuscitado, Cristo sabia, Cristo disse: Pedro, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. Ele bateu no peito e disse: eu morrerei contigo, eu ficarei contigo. E Jesus sabia,
Osvaldo, Deus te abençoe. Marcos Fernandes, Deus te abençoe. Então, ou seja, o Jesus, ele já sabe, irmãos, ele já sabe no momento que a gente vai fraquejar. Jesus sabe no momento que nós vamos negar a Ele, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, Ele sabe. E entenda, Ele acredita em nós, mesmo nós somos falhos, sendo errados em muitas coisas. O Senhor Jesus Cristo não usa pastor, pregador, não é porque somos bons, é pura misericórdia, porque tem dias que nós estamos acabados e mesmo assim nós vamos para o púlpito e damos aquilo que nós temos, e damos aquilo que de mais precioso o Senhor tem nos dado. Então entenda, as situações que nós estamos vivendo não é o fim de nada, é pelo contrário, é o começo de todas as coisas, é o começo. Quando uma coisa se finda, é sinal que uma coisa poderosa e boa o Senhor vai colocar na nossa vida, na nossa casa. Entenda que cada dificuldade que nós passamos é o Senhor moldando o nosso entendimento, o nosso caráter, para que nós possamos suportar tudo aquilo que Deus Ele preparou para nós, para que Jesus cumprisse o propósito de uma cruz, para que Jesus fosse o remidor ou o salvador da humanidade. Ele teve que passar pela cruz. E na cruz, o que ele ganhou na cruz? Ele ganhou cuspida na cara, ele ganhou açoites, ele ganhou palavras de baixo escalão. Então entenda, se Jesus ganhou tudo isso, por que eu e você não vamos ganhar? Porque eu e você não vamos ou não queremos passar por absolutamente nada. Todos dizem que o Evangelho é prosperidade, é carro, é casa, é isso, é aquilo outro, mas eu digo o contrário. O Evangelho é nos moldar, é nos preparar para viver nessa terra. Amado, o Evangelho nos prepara para viver nessa terra. E é nessa terra, Jesus ensinou isso. Nós não colocamos a nossa mente e não paramos para pensar. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos criou e lançou o Evangelho dele nessa terra para nos preparar. Porque Ele mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Ou seja, o Evangelho, as mensagens, elas não são mensagens simplesmente de autoajuda, mas são mensagens que nós recebemos aqui na terra, para que nós possamos lidar com as situações, com os momentos, com as épocas, com os dias, com os meses e com as semanas. Então nós temos que entender que o propósito de Deus, ele não finda em um dia mau, em um momento mau. O proverbista Salomão, ele deixou claro para nós que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então vai ter tempos que o seu bolso vai estar cheio de dinheiro, mas vai ter tempos que não vai ter dinheiro para comprar nem um pãozinho. E aí, meu amado irmão, nós vamos abandonar o nosso propósito, nós vamos abandonar a fé. Vai ter momentos que nós, como pastores, vamos ter a igreja lotada, mas também vamos ter momentos que as pessoas vão-se embora, as pessoas nos abandonam, as pessoas nos largam e simplesmente nós temos que aceitar. Por quê? Porque Jesus, Ele diz que nós não somos donos de absolutamente ninguém. Lá em Mateus capítulo 28, pelo contrário, Ele diz para nós formarmos discípulos. E quando os discípulos forem formados, eles vão embora, eles vão nos deixar, e o que vai ficar é aquela boa semente. O que vai ficar é os bons momentos que nós vivemos juntos. O que vai ficar é a confraternização. Então, se você tem oportunidade de ensinar, discipular, ajudar alguém a crescer espiritualmente, até mesmo financeiramente, se você tem estrutura para isso, o faça. O faça, porque o nosso Deus nos levantou com o propósito de levantar outras pessoas. E eu estou aqui nessa tarde para falar desse Deus que tem propósito para a minha vida e para a sua vida. Então entenda que os propósitos que Deus nos uniu, o propósito que Deus, Ele foi e cumpriu esse propósito, quando Ele disse assim: eu não vou beber o cálice que o Pai preparou para mim. Ele estava dizendo: eu não vou concluir o propósito que o meu Pai Celestial fez para mim. Guarda essa espada aí, Pedro, porque eu vou cumprir o meu propósito até o fim. Então, eu não sei como que está a sua vida, como que foi o seu 2020, eu não sei como foi. Eu não vou ter tempo para fazer uma live no dia 31 para o primeiro, mas então essa live venha servir para a sua vida. Então, não sei o que aconteceu nesse ano de 2020, eu não sei quantas coisas não aconteceram, quantas pessoas você deixou de abraçar,
Quantas pessoas você deixou de conversar? Quantas pessoas você deixou de discipular? Quantas pessoas você deixou de mandar uma mensagem para chamar para ir para a igreja, para estar junto com o Senhor, naquele propósito que o Senhor te colocou? Eu não sei, mas eu quero dizer para você, ainda há tempo. Ainda há tempo de você reatar aquilo que foi quebrado. Ainda há tempo de você pedir perdão para alguém. Ainda há tempo de você fazer aquela ligação e dizer para alguém: olha, nós estamos longe, mas eu te amo. Olha, nós estamos longe, mas nós estamos orando por você. É tempo da gente reconciliar, é tempo da gente pegar e deixar as coisas que passaram. Amados, o ano de 2020 para mim foi um ano difícil. Foi um ano de enfermidade, um ano de percas, mas contudo foi um ano de crescimento espiritual, foi um ano de amadurecimento. E eu entendo que o ano está acabando, faltam aí menos de 10 dias para o ano se acabar, mas eu quero dizer que nesse ano inteiro eu aprendi muita coisa com essa pandemia, com as percas, com as enfermidades que nós não sabemos, as enfermidades que a vida tem preparado para nós, mas nós servimos um Jeová Rafá, que é o médico dos médicos, o Deus que cura. Então esse Deus me curou da enfermidade que eu estava. Então eu quero que você entenda, o Senhor, Ele não nos chamou para fraquejar, Ele não nos chamou para a gente entregar o nosso ministério na mão de Satanás. Satanás não tem ministério algum. Deus te ungiu, Deus te separou, Deus te levantou com um propósito extraordinário. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, viva intensamente. Vocês que são pastores, vocês que são missionários, o Espírito de Deus, Ele colocou no meu coração, logo depois que eu fiquei enfermo, que quando você, eu e você subirmos no altar, pregue como se fosse a última vez. Se for cantar, cante como se fosse a última vez. Se for ensinar, ensine como se fosse a última vez. E você verá como o seu ministério vai mudar, como Deus Ele vai fazer coisas extraordinárias. Entenda, queridos, a pandemia está aí. Muitos estão dizendo que a pandemia está no fim, a pandemia está no meio. Eu quero dizer para você, não interessa como está a pandemia. Só continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Continue servindo esse Deus vivo, esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que tem o mundo dos mortos e o mundo dos vivos na mão. Esse Deus é um Deus vivo e Ele foi e concluiu o propósito até o fim. E encerrando esta mensagem para nossos corações de Natal, quando Ele ressurge, Ele aparece no centro, no cenáculo, e Ele diz para todos os seus discípulos: paz seja convosco. Quando Ele diz isso, e Ele vai dizer algo que você precisa tomar posse, nós precisamos tomar posse para nós pregarmos mensagens extraordinárias. O que é, pastor? A palavra do Senhor diz que Ele disse assim: olha, todo poder é me dado nos céus, na terra e debaixo da terra. E o que Ele fez? Ele distribuiu esse poder dele para a igreja, para você que é ministro, para você que é cristão. O diabo tem batido em muitos de nós, o diabo tem tentado nos desanimar, o diabo tem tentado nos parar, o diabo ele tem tentado um monte de coisas, mas eu quero dizer para vocês, como Jesus ele disse em João 10:10, o diabo não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas aí em João 10:10 continua dizendo: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ter vida em abundância é ter Ele dentro de você 24 horas por dia, sabendo que Ele é dono de todas as situações, sabendo que Ele é dono de todas as circunstâncias. Eu profetizo em nome de Jesus que nós vamos passar esse resto de ano. Muitos pastores e missionários me mandaram vídeos e áudios. Meus amados irmãos, eu não estou aqui contestando áudio e vídeo nenhum, dizendo que vai ser um massacre, vai ser isso, vai ser aquilo outro. E eu estava orando a Deus e falei: Deus, como que numa época que nós comemoramos o seu nascimento vai morrer tanta gente, Senhor? Então entenda, amados, eu não quero ser aqui um profeta que venha quebrar profecia de ninguém. Eu não quero quebrar profecia de ninguém, mas eu quero dizer para vocês o que a minha Bíblia diz, que Jesus veio para que nós venhamos ter vida e venhamos ter vida em abundância. O que eu profetizo para o seu Natal,
que você venha ter vida e vida e abundância. Eu profetizo que em 2021, todas aquelas realizações que você não conseguiu concluir, talvez por causa da pandemia, ou por causa que você não teve aquela pegada, você não construiu na hora que era para construir, você não conquistou, não correu atrás, eu quero dizer que Deus vai te dar um gás nesse ano, para que você possa concluir tudo aquilo que você colocou no seu coração. Você que estuda, você vai estudar, você que faz faculdade, você que quer abrir uma empresa, o Senhor vai te dar a direção certa, o Senhor vai colocar as coisas no trilho. Eu quero orar junto com você, eu queria que você, junto comigo, orasse nesse momento, como igreja do Senhor, sem placa, sem divisão. Nós oremos para que esse espírito natalino do nascimento de Cristo venha surgir no nosso coração todos os dias. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu oro junto com meus irmãos nesse momento. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa abençoar cada homem, cada mulher, cada ministério aqui representado, que o Senhor possa, ó Deus amado, tomar, ó Deus amado, cada lar agora, Pai, cada irmão, cada irmã, cada situação, e que o Senhor, ó Pai, possa, meu Pai, nos abençoar, nos dar um Natal repleto de bênção, um Natal repleto de vitória, que o Senhor possa, meu Pai amado, concluir no nosso coração as coisas extraordinárias que só o Senhor tem preparado. Meu Deus, abra as comportas do céu sobre a tua igreja, abra as comportas do céu sobre a vida dos irmãos, sobre a vida dos irmãos, das irmãs, da saúde, da graça, da paz. Meu Deus, nos dá comunhão uns com os outros, e que possamos, ó Deus, vencermos a nossa mente, vencermos a vontade de desistir, a vontade de parar, meu Deus, e que nós possamos, ó Pai, irmos adiante, que nós possamos avançar e conquistarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor conquistou para nós, e que os propósitos que o Senhor colocou na nossa vida venham se cumprir. Nos ajude a nos manter firme diante das tuas promessas e a concluir aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Que Deus em Cristo possa abençoar a tua casa, a tua vida. Você que pode, compartilhe esse vídeo com alguém, para que possa também ser assim abençoado. Deus abençoe vocês, tenham um ótimo Natal, e que Cristo possa abençoar cada lar, em nome de Jesus. Esse é um abraço do pastor Washington, aqui da Igreja Missionária de Jesus Cristo. Estarei orando por todos vocês, amigos, irmãos, servos do Deus Altíssimo, simpatizantes da fé. Que o Senhor possa dar para vocês muita saúde, muita paz e muita bênção. Que Deus abençoe. Fica na paz.